Começar o módulo de especificações e orçamento. É um módulo rápido, 45 horas. Nesse módulo, a gente vai estar vendo, então, uma continuação do que a gente já comentou, que é o planejamento de obras. Então, dentro do planejamento de obras, a gente começou a ver a teoria sobre aplicação, sobre gestão, controle, falou sobre o PDCA, aplicamos várias ferramentas, tanto no planejamento quanto na qualidade na construção civil, e tentamos fazer lá, né, duas atividades aí de aplicação para que vocês pudessem entender na prática. Pretendo trazer mais aplicações ainda. É muito importante vocês aplicar, não ficar só na teoria, só no falatório, né, no discursivo. Então, no final dessa aula, a gente já tem uma atividadezinha já para aplicar os conceitos da aula. Dentro disso, qual que é a ementa básica? Aquilo que a gente vai cumprir com certeza, e é claro que eu vou trazer mais ainda, principalmente nessa parte de orçamento. Então a gente vai ter aí uma recheada bem maior a respeito disso. Especificações de forma geral, a gente vai ver, tanto que a aula hoje é focada em especificações e orçamento, então estou mesclando os dois. Custos, pesquisa de mercado, composição, curva ABC. Essa curva ABC aqui ela é muito importante. Então a gente vai ter algumas atividades aí bem pesada e bem puxada nela para ajudar vocês aí. Dentro do controle de estoque, dentro da gestão de suprimentos. Então eu vou tentar linkar e espero que vocês percebam que essas matérias aqui elas são bem complementares para você ter uma visão geral desde o início até a finalização. Então nada mais lógico do que começar revendo alguns conceitos lá de planejamento de obra que a gente finalizou. Então, quando a gente começou, a gente viu que o planejamento ele é um conjunto de atividades necessárias para você chegar no final de um projeto. Para quem não lembra, um projeto lá, né, citando o PMBOK, ele é uma quantidade de esforço que você vai aplicar para que você tenha algo, um projeto aí, né? Ele vai ser uma quantidade de esforço que você vai finalizar ele no final lá e vai se iniciar uma produção em escala ou começar outro do zero. Então ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Então todo projeto ele tem início, meio e fim. A partir do momento que ele é replicável, ele já saiu do âmbito do projeto, porque ele já está concluído. Então ele passa a ser algo produzido em série, ele passa a ser uma serialização, uma produção em massa, mesmo que seja para fazer um segundo, terceiro, um quarto. E é claro que dentro das obras já é mais complicado você pegar e replicar algo exatamente igual ao que era anteriormente. A gente sabe que tem inúmeros problemas aí. O terreno não é o mesmo, o material utilizado não é o mesmo. E aí a equipe também não é a mesma. Quando você tem um produto que ele é muito voltado para o artesanal, para essa parte de mão de obra operacional de pessoas, e não tem tanto maquinário, você percebe que replicar esses mesmos parâmetros, essas mesmas especificações, se torna cada vez mais complicado. E dentro do planejamento, a gente tem o orçamento, a gente tem prazos, a gente tem custo, envolve qualidade, que a gente já falou, tem todo um pensamento lógico do caminho aí, de qual etapa vai em qual momento, porque senão você se atrapalha e gasta muito mais do que deveria. Então tudo isso envolve um risco, tanto de quem está elaborando, quanto de quem está executando. Para ficar mais claro, a gente tem essa definição aqui do planejamento de obras, que quais que são os benefícios de você trazer o planejamento, né, assertivo para dentro do que você está fazendo. Então você cria dados, documentação, referência para metas, padronização, acompanhamento. É todo aquele embasamento que a gente foi citando ao longo do módulo de planejamento de obras. Tudo isso daí para que vocês entendessem que ele existe aqui no D uma relação com um orçamento muito casado e uma relação com as especificações também. Então, o planejamento, o orçamento e as especificações, elas estão bem ligadas. Eu vou planejar. Depois que eu planejar, eu vou precisar aplicar. Lembra lá do PDCA? Então, eu vou ter todo um ciclo. E esse ciclo, ele vai ser implementado uma hora. Na hora que ele começa a implementação, eu já devo ter a aquisição desse material. E eu não vou comprar o primeiro que vem à frente. Eu vou fazer um orçamento. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou olhar se isso cabe dentro do que eu preciso. Quem aqui já tentou recuperar algum tipo de produto? Ou para ser mais específico,
Você tá lá com a sua chinela em casa e aí ela arrebenta. Primeira coisa que você pensa é, vou tacar um prego aqui. E aí você vai fazer o quê? O orçamento de uma nova. Porque você acabou de colocar o prego na sua, você sabe que não vai durar por muito tempo. Ou você pega e passa uma colinha naquele bico que arrebentou e aí tenta continuar ela por algum tempo. Mas você já vai olhar o quê? O orçamento. Aí você entra no supermercado, naquela semana você já vai olhando. Aí você vê a Havaiana 40, 60, 80 reais. Aí você começa a repensar, ver se você precisa mesmo de outra chinela, se esse prego não vai durar mais tempo. Então você começa a olhar preço. E não só preço. Você começa a olhar marcas. Você fala, poxa, a Havaiana já não está entrando assim no meu bolso. Talvez eu deva trocar por uma outra marca. E aí talvez você vá olhar aí uma da Cobra d'Água, uma outra que está vendendo muito agora, acho que é Ipanema, não sei nem se tem ainda, que já vendeu também bastante. E aí você vai olhar uma Raider e vai olhando aquelas marcas que você tem ali comum e outras que também não tem. Qual que é a especificação da chinela? Você vai ter uma cor, um tamanho e principalmente um modelo. Tem gente que gosta daquela tira fina, que atravessa os dedos. Tem gente que gosta dela com aquela alça maior na frente e assim por diante. Então você tem umas especificações e o orçamento é o principal. Por quê? Se você sabe que não pode gastar muito, você vai ter ali um dinheiro reservado para isso. Olha, eu preciso comprar uma chinela com essas especificações a certo preço. Então você já faz todo esse planejamento, todo esse orçamento com as suas avaliações. Só que isso trazendo para um trabalho, para uma empresa, isso é feito através de papéis, através de assinaturas e principalmente através de comparações. E essas comparações, elas podem ser feitas você, da parte orçamentária, ligando e descobrindo, conversando com o fornecedor, ou o fornecedor envia o catálogo dele pronto para você, mediante o que você quer comprar e faz um orçamento geral. Então, dentro de tudo isso aí, vai ter formas de se trabalhar. Mas, de novo, você precisa definir os parâmetros e o orçamento, mas antes disso você tem que ter o planejamento, o objetivo final do projeto. Senão não faz sentido. É que nem se eu chegar para você e falar, olha, vai lá no supermercado, nós vamos fazer uma pizza hoje. Que pizza? Tamanho? Sabor? Até quanto eu posso gastar? Ah não, vai ser dividido para todo mundo. Tá, mas mesmo que vai ser dividido para todo mundo, quantas pessoas? Quanto é todo mundo? Então, sem dimensão, sem determinar nada, você não sabe o custo financeiro final. Talvez uma pizza só não dá para esse tanto de pessoa que você está pensando. E ainda tem a questão se vale a pena ou não. Imagina você pensar o seguinte, talvez comprar uma mini pizza para mim, legal. Agora, comprar 2, 3 pizzas grandes aí para 10, 12 pessoas já não seja interessante. Então talvez seja melhor eu fazer em casa do que comprar pronto. Ou no tanto que eu vou gastar para fazer uma, sai bem mais barato eu comprar aí de uma loja. Tem esses dois parâmetros de comparação também. Então o orçamento, ele nada mais é do que um estudo desse custo total ou parcial de um projeto. Lembrando que esse projeto é justamente o que você decidiu no início. É uma pizza que eu vou comprar, ou que eu vou adquirir, é um serviço que eu vou fazer, ou que eu vou estar locando ou subjugando. Então tem um fim. E aí eu preciso tomar muito cuidado com esses parâmetros que eu vou definir. Porque senão eu posso fazer um orçamento, mas ele vai ficar bem defasado. Como ficaria um orçamento defasado? Qual seria a aplicação direta disso? Quando as especificações elas são muito nebulosas, está muito escuro, o orçamento ele acaba ficando igual também. Espera aí, eu vou seguir o padrão da ISO 9000. Então eu vou focar na qualidade. Eu quero com essa especificação, a variância que eu preciso é de 1% para mais, 1% para menos, ou menor ainda, ele tem que estar 0,2 ou 0,2 mais ou menos. Quando você delimita essas especificações muito bem, você sabe que o seu orçamento ele já vai ser muito mais específico. Quem aqui já viu uma licitação, já chegou a disputar alguma, ou já olhou algum papel de licitação, vai ver que eles definem tudo. Você vai usar isso, aquilo, Matheus, aquilo e aquilo outro. Sim, pode falar. é exatamente aí que tá a importância do planejamento, né, cara? É que as coisas aconteçam antes, né? Para acontecer durante, dificilmente você tem esse controle e consegue planejar adequadamente. É como você falou, quando você participa
Quando você tem um equipamento, uma obra ou um objeto para você comprar, a primeira coisa que você tem que definir é o que é esse objeto, o que eu quero, né? Qual é o equipamento que eu quero, com quais especificações, né? E aí, quando você põe isso no mercado, você deixa claro para quem vai participar dessa ação. Não, o professor quer um material assim. Ah, um material assim eu consigo fazer em tanto tempo, tá certo? E com um custo tal. Isso que é legal. Aí você consegue realmente se planejar, né, cara? Ter um orçamento bem próximo da realidade aí. É o interessante. Oi? Justamente, fica claro, não sei se você já tinha terminado o raciocínio, a questão da licitação ela é boa por causa disso. Você percebe que ela limita muito quem pode e quem não pode entrar, justamente pelos seus parâmetros. Exatamente, cara. Quando você compra esse serviço, você compra também uma empresa que seja capaz de trabalhar com planejamento, né, cara? Uma questão boa, ainda falando sobre questão orçamentária e especificação, é justamente isso. Geralmente é cotado na época atual. Imagina uma empresa que pegou uma licitação de obra pública aí e, sei lá, ela jogou um preço de 25 milhões nessa obra pública. E aí me vem uma pandemia de praticamente 2 anos. Já teve um reajuste aí de, sei lá, mais de 50% nos preços aí dos mais tipos de mercado. Imagina o tanto que ela está sofrendo para se adequar ao orçamento lá de licitação que ela pegou primeiro. Que ela chegou e falou: olha, eu cumpro isso aí com 25 milhões. E aí o governo vai pagar esses 25 milhões. Ele não tem. Depende também do contrato, tem outros adendos aí, mas basicamente fechou por 25, ele não quer saber, olha, é 25. Você falou que dava, que era o seu lucro. E aí o que acontece? As empresas acabam abandonando e pagando a multa de contrato. Tem muitas que vão sair e aí o governo tem que vir e abrir outra licitação, a empresa e tudo mais. Então, a precisão aqui é algo muito grande. Não só a precisão, como a previsão também. Claro que ninguém vai prever que vai ter uma pandemia, mas você tem que ver essa oscilação também do preço do mercado. Como que anda a bolsa, como que anda tudo aí. Será que o mercado que eu estou entrando, ele vai aumentar ou não durante os próximos anos? Porque quando você pega um projeto, um empreendimento muito grande, você vai passar ali 2, 3, 4, 10, 15 anos. Então você tem que tomar cuidado aí nessa parte orçamentária, senão você pega um contrato que se ferra. Quer ver um exemplo muito grande disso aí? Quem aqui já alugou casa por imobiliária? Eu tenho uma experiência boa com essa questão de imobiliária, que foi o seguinte: saí da casa, depois de um ano, venceu o meu contrato. E aí eu fui ver o contrato que eu tinha assinado. No contrato lá falava que ia um rapaz olhar a casa, como ela ficou depois da minha saída. Ele ia comparar o antes e o depois. E ele ia fazer um orçamento e ele ia entregar isso para mim e eu tinha que bancar. E lá estava escrito isso claramente no contrato. Eu, barriga verde demais, não sabia disso. E o cara foi lá. E assim, eu tinha que ter lido o contrato, o primeiro que eu assinei, porque dizia que aquilo lá tudo era o conforme eu peguei a casa. E quando eu entreguei, praticamente tinha rolado uma festa de heavy metal lá que quebrou tudo e eu não sabia. Então veio um orçamento em cima de mim de coisa de 4 mil reais. Era uma reforma inteira na casa. Veio com tinta Lux Color de não sei da onde, que era uma tinta dentro, outra tinta fora, uma tinta para calçada. E assim, tudo do bom e do melhor. Então me ferrou legal. Tinha um contrato que eu tinha assinado, eu tinha ficado um ano, tive que pagar calado. Porque o contrato foi terrível. Depois disso, nunca mais assinei um contrato por imobiliária. Por quê? Tá errado? Creio que não. Eu deveria ter lido o contrato. Mas esse orçamento que o cara foi lá e fez foi justamente o que eu tô falando. Ele fez um orçamento com tudo do bom e do melhor, porque supostamente quando eu peguei a casa, ela foi pintada, ela foi utilizada, tudo isso do bom e do melhor. Então você tem que tomar muito cuidado com essa linha de especificação. Se você vai muito na qualidade, esse orçamento consequentemente tende a subir. Se você não foca tanto na qualidade, mais em fazer e querer o serviço pronto, então, consequentemente, o preço também é mais baixo. Mas, Matheus, Sim, pode falar. eu vou brigar com você agora. Porque a questão quando a gente está construindo, vamos falar assim, não é focar ou não focar na qualidade. Né? É executar em conformidade com o que é definido, entendeu, cara?
Isso é que é importante. Eu não posso dizer, eu vou focar menos ou vou focar mais na qualidade. Eu posso dizer, cara, eu tenho que executar conforme especificado. Está especificado, cara, é isso que eu tenho que executar. Eu acho que o custo não pode ser trabalhado pensando nisso, entendeu? Se é uma obra onde especificações foram definidas, eu vou executar conforme especificado. Se não, tudo bem, é uma outra situação, entendeu? É como a sua casa lá, o cara pintou a casa com a melhor tinta, aí você não olhou, não, tá especificado, cara. O que me dá mais raiva nisso aí, Francisco, é o seguinte: tá lá especificado, igual você falou, mas quem me garante que ele foi lá e comprou a Lux Color mesmo? Entendeu? Eu não sei o que aconteceu depois. Ah, Aí. mas você teria que acompanhar, né, cara? Aí não tem jeito, né? Mas aí se eu te falo o seguinte, eu tinha que pagar de qualquer jeito, pra mim já não importa mais, eu não vou usar a casa. Então assim, se ele pintou com tinta guache ou com Lux Color, pra mim já não faz diferença, eu já paguei isso, então ele me ferrou. Aí a minha discussão é a seguinte: se você se especifica, por exemplo, vamos pegar o exemplo da pizza de queijo que dá pra todo mundo acompanhar. Eu pedi, né? Vou lá, chego na sua pizzaria e falo que quero uma pizza de 4 queijos. Aí simplesmente eu não leio o cardápio. Tá lá 4 queijos, eu falo, conheço todas, beleza. Aí o seu 4 queijos é uma mussarela, você põe um cheddar, você põe um outro cream cheese especial e um queijo temperado. Beleza. Aí, dentro desse queijo cheddar, eu posso ter, sei lá, 9 marcas diferentes. A gente sabe que tem marca boa e marca ruim. E aí você escolhe a marca pior de todas. Vai afetar no sabor. Só que é aquela coisa, eu pedi uma pizza de 4 queijos e você me entregou uma pizza de 4 queijos. Então quem tá errado? No final eu tô pagando. Quem tá errado é quem comprou, cara, que não olhou corretamente a especificação. Ah, é 4 queijos, é 4 queijos. Mas como você falou, tem queijo e tem queijo, né, cara? Entendeu qual que é o problema? É o que eu falar, eu vou focar muito na qualidade ou não. Ela acaba interpretando no custo. E é claro que isso fica visível quando você tem o projeto final. Mas quando você está dentro, acaba que isso se perde. É muito complicado tocar nesse ponto se o produto não é para você. É por isso que todo mundo fala, né? Você quer alguma coisa bem feita, ou você faz ou você acompanha de perto. Porque senão nessas linhas tênues aí que o brasileiro age. E o brasileiro é mala, ele é mala demais. Então ele vai falar para você, olha, vai vir com uma tinta de tal forma. Beleza, mas qual que é a melhor marca e qual que é a pior? É bom você procurar saber, porque tem níveis, é o que a gente está falando. Tem queijos e queijos. Tem refrigerantes e refrigerantes. É que nem você comprar uma festa hoje e o cara falar, olha, na sua festa, não se preocupe, do seu filho vai ter balão a caráter, vai ter um bolo do jeito que ele quer e a gente vai servir refrigerante a noite toda. Aí você fica até animado, né? Só que aí chega lá, parabéns, Jaó, Rinco e o bolo que ele ia fazer a caráter, você não sabe nem definir que tipo de bolo que é aquele. Tá lá, fez um bolo parecido com o Wolverine, mas só amarelo e azul e uma cara desformada. Você não sabe se tá mais para Batman, para fada ou para filme de terror. Então a especificação ela tem que ser muito bem detalhada. Eu acho que esse é um ponto que aí casa muito bem com o que a gente falou. Quanto mais especificado, maior o orçamento, porque ele vai estar mais próximo da sua realidade. Mas o orçamento em si, o preço, ele vai depender da qualidade que você quer. Eu posso fazer uma festa ou um chocolate, né, agora aproveitando o tema da Páscoa, eu posso fazer com Cacau Show, posso fazer com Garoto Nestlé, ou eu posso ir lá e pegar aquela barra de confeiteiro e fazer um chocolate aí com aquele. Eu esqueci até o nome daquele lá com gordura hidrogenada, que parece um sebim quando você está mastigando. Todos os dois são ovos de Páscoa. A especificação é da ovo de Páscoa, mas a gente sabe que quando olha a qualidade é totalmente diferente, porque nas especificações de um eu utilizei chocolate assim, assim assado, com uma quantidade tanta e tudo mais. No outro eu simplesmente ignoro isso e só quero o produto final. E aí, por isso que a gente pode especificar 3 tipos de orçamento, né? O de estimativa de custo, o orçamento preliminar e o orçamento analítico, né? Ou mais detalhado. Esse material mesmo que eu vou estar utilizando para a gente falar desses 3 tipos de orçamento, eu achei muito bom uma especialização que o Douglas de Deus Ferreira, né,
fez da Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Engenharia. Então eu vou utilizar esse material para a gente falar. Eu li a monografia dele inteira, achei bem interessante a forma que ele propõe isso. Então eu vou pegar algumas referências dele para a gente estar comentando. Ainda sobre essas referências, depois quem quiser ler o material completo, tá? Eu vou passar o link para vocês, como o link também desse site aqui da Trees, está aqui bem do lado. Quem quiser também fica como material complementar. Quais são os principais 3 tópicos aí do orçamento? Por que é interessante você fazer ele? Você força a se conhecer com detalhes o dia a dia da sua empresa. Por quê? Se você sabe que gasta isso, que gasta aquilo, que utiliza isso, utiliza aquilo, você vai se preocupar mais a conhecer o seu programa. Um exemplo, qual que é o primeiro orçamento que você faz na sua vida? Ou da passagem de ida de ônibus para algum lugar, ou a questão do combustível. Isso aí, quem tem carro, moto, quem precisa se locomover grande distância e utiliza algum tipo desse veículo, o cara conhece o consumo aí, ó, diariamente. Ele fala, não, daqui lá no meu serviço eu vou gastar R$ 2,37 de gasolina. Aumentou, ele já sabe que subiu para R$ 2,56, já sabe que subiu para R$ 2,77. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que depois a conta no final do mês tem que fechar. Isso aí está saindo do bolso dele, é algo que pode tirar um complemento do aluguel, pode tirar um complemento da energia, da água, da despesa que ele faz. Talvez o leite NAN aí que ele está comprando da criança, agora ele vai ter que procurar outra marca, não vai comprar mais a farinha láctea, vai comprar uma marca inferior. Então, o planejamento dele sobre o investimento que ele faz começa a cair. E aí ele começa a dar mais autonomia também para as pessoas decidirem, olha, seguinte, a partir desse mês, eu não quero ver lâmpada ligada aqui na minha casa o dia inteiro. A partir das 6 horas aqui até às 6 da manhã, nós vamos fazer um racionamento. Banho é 5 minutos, e se tiver tal luz ligada dos quartos e não tiver lá dentro, vai tomar uma chinelada. Então isso aqui você vê muito que os pais faziam antigamente. Por quê? Eles precisam ter um controle muito dentro do orçamento. E ele te passa o orçamento junto com a especificação. Tomou um banho mais de 5 minutos, eu vou desligar o disjuntor aí, você vai tomar banho na água gelada, porque não vai gastar mais. Passou ali, ele viu que você está lá na sala e a luz do quarto está ligada, já puxa a sua orelha e fala, vai desligar a luz do quarto. Por quê? Ele sabe que cada centavo conta. O relógio lá, ó, de quilowatts não para. E isso tudo influencia justamente nessa parte. Orçamento e especificação. Dentro disso, a gente sabe que tem prazo, tem execução, tem custo da obra e principalmente limitação a respeito dos clientes. Então fica muito fácil para o cara ignorar um engenheiro, ignorar um arquiteto e ir direto no mestre de obra, ir direto no pedreiro e falar, constrói essa casa aqui para mim, depois eu só peço o cara para assinar para poder passar os papéis na frente. Então, vocês, quando estiverem trabalhando com técnico, vai ouvir isso demais. Não, você mesmo faz, você mesmo desenha aí, faz um croquisinho, depois eu mando para um colega meu que tá lá, que ele mexe com CAD, ou eu mando para um engenheiro, colega meu, que ele só vai assinar e mandar o canetão. E aí a responsabilidade da obra toda cai sobre você. Justamente porque o cara quer cortar custos em todas as partes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tentar não entrar na área do outro, dar o máximo de respeito e cair fora desse tipo de problema. Claro que a gente sabe que isso existia muito antes. Hoje, com as fiscalizações, o CREA agindo em cima, os engenheiros, os arquitetos, todo mundo mais especificado dentro da sua área, começa a surgir esse cuidado maior sobre o que você está fazendo. E dentro da parte orçamentária, entra também mão de obra. E a mão de obra, a gente já até comentou aqui, o cara que está trabalhando por dia, está trabalhando ali por hora, ele não está nem aí se o material atrasa ou não. Ele quer mais é que atrasa, porque ele está recebendo por hora. Se ele ficar parado, é melhor para ele ainda, porque você foi contratado para trabalhar 2 dias. Nos 2 dias que ele ia trabalhar, o material não chegou, a diária dele antes que era 2, agora já se torna 4. Agora, quando o trabalho é por tempo de contrato, olha, eu vou entregar isso aqui para você daqui 8 meses. Aí o cara já fica louco. Porque se ele não entrega em 8 meses, ele tem que começar a pagar a mão de obra extra. Talvez o material que está faltando ele tenha que comprar em outro lugar. Se há desperdício demais, o rendimento lá na frente cai, a produtividade também. Então ele gasta mais material.
E aí é uma briga louca. Então tudo isso, toda ação, toda decisão aqui, ela vai gerar um problema muito grande, impactante no orçamento final. Por isso que a gente fala aqui, ó, que tem a estimativa e tem o detalhado e até mesmo o final. O cara orçou para mim 50 mil. Cheguei lá para pagar, no final deu 175. O que que justifica esses 175? E aí ele vai te passar todo um problema maior aí que teve. Mesma coisa com celular, com computador, com carro. Tudo que você vai fazer aí, principalmente na área de manutenção, tem um orçamento inicial, preliminar. Mas ele fala, peraí, eu tenho que abrir, olhar tudo, revisar completo para poder te passar o orçamento final. Aí você me diz se você quer ou não, para você ver se compensa ou não. E ainda dentro desses pontos, tem modelos que são organizados e regulamentados. Um deles aqui, que a gente vai ver mais à frente, é da NBR, o 12.721. Porque o orçamento, como eu disse aqui desde o início, ele deve ser formalizado, ele tem que ser escrito, ele tem que ser quantidade, valor, cliente, tudo. O máximo de informação que é necessária e possível dentro desse documento. Isso é fundamental. Você tem que parar de fazer tudo sem uma padronização, sem nada do tipo. Claro que não é a realidade de muitos, mas ainda assim existem coisas que funcionam só no boca a boca. Ah, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, compra isso, compra aquilo. E não é assim que deve ser feito. Tudo tem que ter uma padronização, tem que focar muito nessa qualidade dos processos. E é outro material que a gente vai utilizar muito, tá? É um material aqui do doutor em engenharia do Marco Aurélio. Achei excelente também, li todo o material dele para a gente estar aplicando aqui nessa parte de orçamento e especificação. Depois de ouvir tudo isso, é claro que eu não vou deixar vocês parados, está na hora de aplicar. Então a primeira parte que eu quero é um orçamento básico. O que vocês vão fazer nesse orçamento básico? Construir o banheiro do sonho de vocês. Então vocês vão pegar aí, colocar a cerâmica aí mais top que você achar, aquela 3D, se você quiser. Pode pegar aí aquela ducha lá, daquela corona top completa, que vem em jato de água tanto da lateral quanto do teto, de todos os ângulos possíveis, que é extremamente top. Aquele vaso tecnológico lá que até aquece o assento. Fica à vontade. Só que, lembrando, você vai fazer o orçamento de relação de material completo. Cliente pode ser para você, ou pode ser para algum familiar, ou até mesmo que você esteja trabalhando. Claro que você pode inovar, mas também se você quiser fazer algo mais real, dentro aí do que você pode estar trabalhando, fica legal. Vou montar esse orçamento onde? Eu quero no Excel, tá? Não sei nada de Excel. Tenta montar a planilha no Word. Não conheço nada de Word. Pode procurar uma planilhinha pronta na internet e utilizar um modelo então. Mas o ideal é que você crie isso daí do zero. Para quem nunca fez, então o básico que eu quero. Data é muito importante, o cliente, telefone, endereço. Claro que você vai colocar a especificação também, o que é, já está aqui o banheiro dos sonhos, mas aí você pode especificar o banheiro aqui se você quiser mais ainda. Quantidade que você vai utilizar, o valor aí da unidade, da descrição, a questão unitária, o total. Então, você vai montar o seu orçamento. Isso aqui é uma base, isso aqui é o básico do básico, tá? Para vocês montar. Isso aqui, você não gasta nem um minuto no Excel para montar uma planilhinha dessa. Então, pode enfeitar, pode colocar sua logo, pode fazer o que você quiser. Mas eu quero o orçamento aí completo desse banheiro. Pode ser tanto construção do zero, como pode ser tanto uma reforma ou só da parte cerâmica para frente. Só a parte aí de interior também. Fica a seu critério o que você quer fazer. Ficou claro?